Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou um médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é a impressão 3D como ferramenta de diagnóstico para malformação congênita em cães braquicefálicos. Ele foi escrito pelo Luiz Felipe de Souza Lima, Milena Mendes de Arruda Campos, Ana Júlia Brandão Paes de Barros, Gabriela Cardoso Batista, Lorena Tavares de Brito Nelly Javorski, Paloma Moraes Lobo, Antônio Henrique Kutmarski e Roberto Lopes de Souza, pela Ciência Rural, volume 50 de 2020. Desculpa por qualquer erro de pronúncia nos sobrenomes que eu possa estar fazendo. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em alguns deles. Os cães braquicefálicos, em geral, eles são suscetíveis a uma série de síndromes que acabam gerando a síndrome dos cães braquicefálicos, como é bem conhecida. Que ela é simplesmente um grupo de anomalias congênitas e adquiridas que elas resultam em obstrução das vias aéreas, que podem ter alterações que podem ser tanto primárias quanto secundárias. As primárias sendo estenose das narinas, prolongamento do palato mole, hipoplasia da traqueia, e secundárias como sendo edema, espessamento do palato mole, eversão dos sáculos laríngeos, edema de faringe e laringe, e disfunção laríngea, evoluindo para então um possível colapso laríngeo. E considerando então que o raio-x ele não fornece detecção das anormalidades complexas, a tomografia e a prototipagem rápida, que seria o uso da impressão 3D, elas são uma ferramenta que são associadas que permite uma investigação mais precisa e fornece umas noções complementares das estruturas anatômicas envolvidas com maior precisão. E esse artigo ele se concentra em uma malformação que acabava ligando a traqueia, o esôfago e as áreas adjacentes em um filhote de bulldog francês macho, que eles utilizaram as técnicas de tomografia e de prototipagem rápida, ou PR, para auxiliar no diagnóstico e no prognóstico. O paciente ele tinha sido internado no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e era um bulldog francês de 4 meses de idade, pesando 5,5 kg, com a suspeita de fenda palatina e o arco aórtico persistente. Segundo o tutor, desde o início que ele começou com alimentação sólida, o paciente ele sempre estava apresentando uma regurgitação, espirros e engasgos após a refeição, com a perda gradual de peso. Eles realizaram um exame de bioquímico, hemograma e o raio-x e nenhum deles apresentou uma alteração digna de nota ou que fosse patognomônica. Então eles decidiram fazer uma tomografia para ter um diagnóstico mais preciso. E as imagens, elas sugeriram uma conexão entre o esôfago, a traqueia e os tecidos moles adjacentes. E os resultados também eles apresentaram que teve uma certa laceração que tinha da região nasofaríngea, especialmente na região do forame pterigoideu, e também dos tecidos moles daquela região, além de uma certa perda do tecido do palato mole e uma distinção que eles observaram da região da orofaringe. Porém, a tomografia computadorizada, apesar de ter fornecido essas imagens e ter conseguido ter uma compreensão melhor, ela não conseguiu fornecer uma compreensão espacial como um todo, o que acabaria dificultando na hora de um procedimento cirúrgico que poderia ser feito. E daí com isso eles acabaram tendo uma forma inespecífica, eles não saberiam exatamente como fazer o planejamento cirúrgico e como trabalhar. No entanto, apesar disso, a tomografia ela possibilitou medir os maiores pontos que tinha da anomalia que estava presente. Então eles utilizaram esses dados e mandaram eles para a empresa que cuida da impressão 3D com o material, e eles foram capazes de obter um material 3D da região que eles queriam, que ela foi feita com ácido poliático. E eles conseguiram então reproduzir o biomodelo físico exatamente em tamanho real de como que era a região que estava afetada, baseada no modelo da tomografia. Com isso foi possível determinar claramente as dimensões da forma e a extensão da malformação que estava presente, que acabaram fornecendo o material necessário para melhorar a avaliação e os riscos da taxa de sucesso e orientar a decisão de como realizar a cirurgia plástica corretiva de forma ideal. Tinha uma perda de tecido mole na região ali do palato. Então, eles, enquanto esperavam esse modelo 3D ficar pronto, o paciente ele não ficou parado assim, só esperando, não. Eles fizeram um tratamento com relação ao megaesôfago que o paciente poderia estar apresentando, que ele estava sendo tratado com o protocolo que era mudança de hábitos alimentares, menor quantidade de comida e a maior frequência, não comer muito de uma vez, sempre fornecendo sólidos e líquidos em áreas altas, que seria tipo, que nem eu estou agora sentado. Muitos pacientes eles são recomendados na hora de fazer uma cirurgia, procedimento de tratamento do megaesôfago, fazerem a alimentação deles enquanto estão em posição sentada, assim, de pé. E
eles têm isso dali para facilitar justamente levantar a cabeça para a ingestão ser mais fácil. E esses defeitos genéticos são muito comuns de ocorrer nos cães braquicefálicos e até outros tipos de defeitos genéticos podem ocorrer em outras raças por causa do pouco cuidado que pode ter muitas vezes do local que comercializa os animais. Fazendo com que se o animal, quando ele apresenta algum defeito congênito, ele não é necessariamente deixado de lado do plantel ou fazendo com que ele não se reproduza mais para não prosseguir com esse erro genético. Ele acaba se reproduzindo e acaba proliferando ainda mais esse defeito genético, fazendo com que não tenham cuidado necessário para dar um jeito nisso dali de não ter muito desses problemas, além de promover muitas vezes a endogamia, que aumenta as chances de terem essas anomalias congênitas. E o foco principal desse artigo foi a fototipagem rápida. Que, para mencionar um pouquinho mais sobre ela, eu vou falar de um outro artigo. Sim, vai ter 2 artigos nesse vídeo, se eu conseguir editar. Que vai ser a fotogrametria e prototipagem 3D, um recurso de baixo custo para o treinamento em ortopedia veterinária. Que ele foi escrito pelo Luiz Felipe de Souza Lima, Ana Júlia Brandão Paes de Barros, Andressa de Cássia Martini, Matias Basinello Stocco, Antônio Henrique Kutmarski e Roberto Lopes de Souza, pela Ciência Rural, volume 49 de 2019. E nesse artigo eles falam que a prototipagem rápida é uma tecnologia que ela foi recentemente desenvolvida e ela permite que se crie rapidamente e com precisão um molde a partir de um modelo virtual gerado de um programa de design auxiliado pelo computador, permitindo a transformação direta de projetos em produtos finais para diversos usos. Essas imagens que elas são obtidas, inclusive de programas como a tomografia, como foi no estudo ali relatado, ela pode ser inclusive especificada e aprimorada através de um software específico que tem para essas coisas, mas ela já existe a modelagem física e o processo de modelos físicos através da impressão 3D que são utilizados. E além da tomografia, claro, que eles também falam que a ressonância magnética pode ser utilizada, ou até dados de imagens de fotogrametria que já são pré-programadas para deixar no computador. E eles mencionam nesse artigo, inclusive, que essa ferramenta ela pode ser inclusive utilizada para fins educativos, a fim de fornecer as diferentes opções de tratamento aos pacientes e reduz o tempo de cirurgia, facilitando até o planejamento das cirurgias e as estruturas que seriam abordadas. E eles inclusive falam que isso pode ser muito utilizado para instituições de ensino, para ensinar melhor os alunos o procedimento cirúrgico. Porque um problema que acontece muito nas universidades é a falta de treinamento manual que tem para os alunos que querem ser cirurgiões ou que querem fazer essa prática mais para frente. Que muitas vezes o aluno ele acaba vendo o professor somente fazer um procedimento cirúrgico, mas ver é diferente de estar fazendo. Então, no momento que tu tá vendo, tu pode estar entendendo parte da teoria, só que tu não tá mexendo, entendendo como que é a física de tudo aquilo lá que tá fazendo, uma cirurgia ortopédica ou cirurgia de tecidos moles em geral. Além do mais, as universidades elas focam muito em treinar para procedimentos mais comuns na prática, que seria a castração, por exemplo. E isso acaba tendo uma utilidade bem grande na utilidade impressora 3D, porque auxiliaria os alunos a terem essa prática manual e auxiliar inclusive na demanda de pacientes que eles querem aprender melhor sobre esses procedimentos. Eu achei uma entrevista do doutor professor Rodrigo Rabelo, que ele falava da primeira vez que ele utilizou um dos modelos de impressão 3D, foi para o modelo de um casco de um jabuti. Eu não sei exatamente o ano que foi feito isso dali, foi alguns anos atrás, mais de 2015, mais pra frente inclusive, que ele falou que o procedimento inteiro de todo o casco, o preço de custo foi R$136. Hoje em dia eu não sei como é que tá esses valores, até porque agora o valor deve estar um pouquinho diferente, um pouquinho maior provavelmente, eu não achei valores de preços. Mas para uma instituição de ensino que poderia ensinar isso daí nos alunos, uma vez por mês pelo menos, já seria um bom auxílio para esses procedimentos. E até o próprio artigo ele menciona que dá para fazer diversos modelos dependendo disso, e no momento que tu utiliza um modelo para um caso específico, ele pode ser salvo para um futuro modelo a ser impresso, o que acaba facilitando muito até no tempo para procurar um modelo, fazer esse modelo e já produzir ele, só precisando então do recurso para impressão do mesmo. Além do mais, eles também falam que o tempo médio das peças que foram feitas nesse estudo, que foram fêmur, quadril, húmero e diversos ossos que eles conseguiram imprimir, eles falaram que levou por volta de 7 horas para cada uma das peças. Só que isso acabou valendo depois porque, por exemplo, tu pode deixar imprimindo durante uma noite ou um período assim, e quando tu acordar tá lá um modelo. E isso seria muito útil porque ele inclusive
bom, já tem o modelo anterior, quando tu precisar de novo já vai estar lá bem mais rápido de tu mexer e imprimir ele. E eles concluem falando nesse artigo que o uso da fotogrametria ela foi muito útil para a bioexperimentação desses modelos ósseos e possibilitou inclusive o treinamento de fraturas e o treinamento no uso dos instrumentos especiais, tanto em veterinários quanto em estudantes, pela ortopedia veterinária de uma forma mais economicamente viável, como uma alternativa além dos animais vivos, que quando não podem ser utilizados. E voltando àquele artigo que eu estava mencionando antes, do megaesôfago no Bulldog, eles também mencionam que a malformação que foi encontrada naquela região de difícil acesso, ela tinha pouco tecido mole para manipulação, e acaba tornando inviável a intervenção cirúrgica devido à execução ineficaz das técnicas corretivas que seriam feitas. E daí isso garantiu que o paciente não fosse submetido a uma cirurgia exploratória ineficaz e evitou um procedimento doloroso e um prognóstico cirúrgico desfavorável. E nesse estudo eles concluem falando que a compreensão morfológica das anormalidades anatômicas da medicina veterinária ele é um elemento essencial para definir o protocolo a ser adotado. E é uma vez que esse entendimento geralmente é alcançado apenas através da necrópsia, não é viável para um planejamento cirúrgico em vivo no paciente. E esse relatório que eles mencionam, ele tem como objetivo avaliar as novas tecnologias para melhorar e compreender e reproduzir estruturas anatômicas digitais e fisicamente, favorecendo então a melhor escolha cirúrgica desses pacientes. Claro, essa modelagem 3D ela ainda é um recurso que ela está em crescimento no Brasil, ela tem ainda mais empresas e mais pessoas que estão trabalhando mais com ela cada vez mais. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso dali, sempre falaram muito bem disso. Então, é uma nova abordagem que pode vir no futuro e que, parando para pensar, é extremamente agradável ver que está tendo essa evolução de poder ter essa prática de treinamento para quem tem essas condições. E espero que se torne mais viável cada vez mais para diferentes pessoas, inclusive tornando mais fácil o acesso a elas. Então era isso, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, comenta também algo que você achou interessante. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas, sempre lembrando que esse vídeo é um recorte de várias informações que existem, tanto desse tema quanto dos artigos que eu cito. Então confira os artigos na íntegra que eles estão aqui no link na descrição. E qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, só mandar na DM também. Compartilhe com os amigos, começa a seguir a página também, eu estou gostando bastante de divulgar esse tipo de conteúdo para vocês. E se tiver mais pessoas acompanhando, eu vou ficar bem feliz com isso. Então, muito obrigado a todos por acompanhar, siga a página e até o próximo artigo. Tchau!